Olá, pessoal. Bom dia a todos. Hoje eu vou gravar aqui para vocês uma reunião. Na verdade, eu vou gravar para vocês aqui novamente para que isso fique disponível no YouTube. A aula, que na verdade foi uma aula, foi uma reunião que eu apresentei no dia 28 de janeiro de 2021, a convite do professor Eduardo Akaishi, na reunião do grupo de peritônio da Beneficência Portuguesa. Ele me pediu que compartilhasse naquela reunião a experiência na Escola Europeia da Superfície Peritoneal. E aqui eu vou explicar para vocês, vou gravar aqui para vocês novamente, e para que fique disponível também no meu canal aqui do YouTube, tá? Então, antes de tudo, vamos ver como é que, descobrindo aqui como é que passa. É com uma setinha. Então, antes de tudo, o que seria, né, a European School of Peritoneal Surface Oncology, né? A Escola Europeia de Oncologia da Superfície Peritoneal. Ela é um programa oferecido pela Sociedade Europeia de Cirurgia Oncológica, e ele é um programa que ele é feito e tem como o objetivo de treinar e capacitar equipe de cirurgiões para a realização de cirurgia citorredutora com HIPEC. E aí, esse programa, ele é composto, né, e ele foi montado, né, numa associação da Sociedade Europeia com o Grupo Internacional de Oncologia da Superfície Peritoneal, que é o PSOG. E aí ele tem como objetivo principal, que eu tinha falado, fornecer o treinamento adequado e a estrutura no manejo das neoplasias peritoneais. Além disso, ele certifica a proficiência clínica e científica em oncologia da superfície peritoneal, especialmente na tomada de decisão multidisciplinar e no manejo cirúrgico, tanto técnico cirúrgico quanto o manejo clínico cirúrgico na condução desses casos. Então, ele hoje é a única entidade no mundo que fornece um certificado europeu em oncologia da superfície peritoneal. Tá? A proposta do treinamento de alta qualidade é que a gente compra alguns créditos, e esses créditos são participação de cursos, né? Tanto cursos práticos quanto cursos teóricos, a participação ativa em um centro de referência credenciado, né, na sociedade para a escola europeia da superfície peritoneal, e também é obrigatória a produção científica. Tá? Então, o que a gente faz geralmente são 2 congressos, o Congresso Mundial, que é bianual, é obrigatório, e aí a gente tem que fazer 2 cursos, que são cursos à escolha, tem alguns cursos que são previamente certificados, então a gente tem uma opção de mais ou menos 4 ou 5 cursos para frequentar, sendo que a gente tem obrigatoriamente que fazer 2, tá? E aí tem um terceiro que é aberto, e aí desse terceiro que é aberto, a gente também pode fazer algumas escolhas, tem alguns cursos que valem, alguns cursos que não valem. E a gente é obrigado a apresentar ou apresentar um trabalho, uma produção científica em um congresso certificado ou publicar em uma revista indexada. E aí esses créditos são obrigatórios e a gente tem que cumprir para receber esse certificado. Então, são 3 cursos internacionais, divididos entre práticos e teóricos, um congresso mundial do PSOG, né? E o treinamento prático presencial, que ele pode ser feito em algumas instituições da Europa ou dos Estados Unidos, em que a gente tem um mínimo para cumprir, que é a realização, a participação de pelo menos em 20 HIPECs, a participação nos tumor boards do grupo,
e o acompanhamento clínico dos pacientes operados, no mínimo dessas 20 HIPECs. Além disso, a gente tem que escrever um projeto de pesquisa que tem que ser publicado. Então, eu vou aproveitar aqui a oportunidade para contar um pouquinho de como foi a minha história e quais foram os locais e os cursos que eu fiz. Tem algumas fotinhos, então eu fiz um treinamento prático, que é um treinamento prático cirúrgico em animais, que foi feito em Hamburgo, na Alemanha. Fiz um treinamento em HIPEC laparoscópica em Alicante, na Espanha. Fiz um curso teórico em Viena, na Áustria, e aí eu cumpri o meu crédito presencial no Instituto Nacional de Milano, em Milão, com o professor Deraco, com o Dr. Shigeki e com o professor Baratti. E aí, dos cursos que eu fiz, os cursos e congressos obrigatórios, além disso, eu fui ao PSOG, que é o congresso anual, né, que foi em Paris em 2018, e esse foi a primeira vez que foi quando iniciou o meu tempo. A gente tem 2 anos, né, para cumprir esses créditos todos. E aí lá eu tive a oportunidade de ver e de participar da segunda turma se formando, né, da formatura da segunda turma da Escola Europeia de Oncologia da Superfície Peritoneal. E aqui é uma fotinho da graduação dos formandos na cerimônia em Washington em 2016. A próxima está marcada para Beijing, né, em 2021. Vai ser agora em setembro de 2021, mas vai ser um congresso que vai ser híbrido, né, vai ser online. E aí eu comecei em setembro aí de 2018 em Paris, na França. Em março de 2019 eu fiz esse curso prático em Hamburgo, na Alemanha, onde eu tive a oportunidade de entrar em campo, né? Em campo do laboratório, mas me senti muito, muito honrado com a oportunidade de operar ali um porquinho. Os animais eram porcos que a gente usava, e a gente fez uma peritonectomia e eu fiz com o Dr. Paul Sugarbaker. Foi uma das grandes honras da minha vida. Foram 2 dias de atividade, e além das atividades práticas em laboratório veterinário, tivemos discussão de casos clínicos, né? Apresentação de vídeos de sessão de tip and tricks, e foi muito, muito interessante. Foram 2 dias muito intensos, em que eu tive a oportunidade de aprender muito, apesar de ter ficado aí quase 3 dias em Hamburgo, na Alemanha, e não ter conhecido nada da cidade. O próximo vai ser em março de 2022, tá? E aqui é a foto do Dr. Paul Sugarbaker, que eu tive a honra de entrar em campo com ele, nem que seja com um pouquinho. Ele aí é um grande mentor, né? O grande patriarca, né, da técnica, e foi uma honra muito grande. Então, quando foi em outubro de 2019, já no final aí da minha experiência na Europa, eu fiz o curso em Viena, na Áustria. Isso foi em outubro de 2019, também foram 2 dias de curso. Nessa época eu já morava em Milão, então a gente fez só uma viagem interna. O próximo curso é em Regensburgo, em 2022. Isso foi, acho que em junho, né, de 2019. Eu fiz um curso também prático, em que a gente tem um curso hands-on em laparoscopia em oncologia da superfície peritoneal. Foram 2 dias de congresso e a gente teve a oportunidade de performar algumas cirurgias laparoscópicas em cadáveres, tá? Foi uma experiência muito, muito legal. Eu tive lá a oportunidade, aqui na foto sou eu, a doutora Luciana Ribeiro, o doutor Carlos Cerezer. A doutora Luciana é do Rio de Janeiro, do INCA, e o Carlos Cerezer é da Santa Casa de Porto Alegre. Foi muito legal, a gente passou o dia todo operando e foi uma experiência fantástica, tanto na prática das peritonectomias laparoscópicas,
quanto diversas técnicas de perfusão peritoneal por laparoscopia. Então, tinha ali à disposição para a gente perfundir o peritônio quase todas as máquinas que existem no mercado, e foi muito interessante a gente ver todas essas máquinas funcionando nesse dia. E a gente teve, nessa época, eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Adélia Cortés. Ela é da Espanha, ela trabalha em Madrid, agora está trabalhando também na Arábia Saudita, e ela lá me apresentou a pré-reabilitação. Foi a primeira vez que eu vi falar sobre a pré-reabilitação em cirurgia citoredutora e HIPEC, e eu tenho aplicado isso aqui no Brasil com um sucesso muito grande. Tá? Ela faz uma abordagem pré-operatória. Eu tive a oportunidade de que ela compartilhasse comigo o protocolo que ela usa lá em Madrid. Tá? E lá, eles dividem o paciente em alto risco ou baixo risco, né? E quando esse paciente é de alto risco, ele vai para fazer 8 semanas de abordagem pré-operatória. Quando é baixo risco, vai para 3 semanas. E aí essa abordagem é nutricional, física, oncopsicológica e hematológica, com o objetivo de prevenir complicação pós-operatória. E aí ela apresentou, isso foi um dos trabalhos, ela frequentou a Escola Europeia da Superfície Peritoneal, e foi um dos trabalhos que ela apresentou, foi o trabalho dela da escola, né? Dos 85 pacientes, 25 pacientes não foram submetidos ao programa e 56 pacientes completaram o programa. E aí a gente vê, né, que o resultado é uma queda muito grande na porcentagem de morbidade pós-operatória. Tá? O meu treinamento clínico prático, ele é feito, na verdade, dentro de um centro credenciado como um centro especializado em malignidade da superfície peritoneal. Ele geralmente tem que ser obrigatoriamente supervisionado por um mentor da Escola Europeia de Superfície Peritoneal. Nesse tempo, a gente vai fazer a observação de algumas citorreduções. Alguns centros a gente pode entrar no campo e alguns centros a gente não pode entrar em campo cirúrgico. Isso depende muito da regulação de cada país e de cada hospital. Em Milão, eu tive a oportunidade de entrar, de participar ativamente no campo cirúrgico. Isso foi muito, muito legal. E foi um dos motivos pelo qual eu escolhi ir para Milão. Tá? A participação direta na execução das cirurgias, desde o tempo anestésico até a saída do paciente da sala operatória, e aí a gente tem que cumprir pelo menos 20 procedimentos acompanhados. A participação nas discussões de tumor board e o acompanhamento pós-operatório, desde a UTI e também na enfermaria. Tá? Aqui a gente tem alguns centros, se não me engano são 30 ou 34 centros aí espalhados pelo mundo, a maioria fica na Europa ou nos Estados Unidos, tá? E tem diversas opções em que a gente pode se candidatar, a gente se candidata e o centro aceita ou não que a gente vá cumprir esses créditos lá. Eu cumpri em Milão, e aí o centro, né, a fundação, o Instituto Nazionale dei Tumori de Milão é um instituto de pesquisa, né, que foi fundado em 1925. Ele tem 482 leitos e trabalha com 5 leitos de UTI. São 18.522 internações ao ano e tem 1.963 funcionários. Ele foi criado, né, e cresceu muito na gestão do Dr. Humberto Veronese, que foi diretor de 1976 a 1994. Você vê que é um centro de pesquisa, porque ele tem uma atividade científica muito, muito expressiva, com diversos trabalhos publicados, com um impacto, né, um fator de impacto altíssimo aí na sociedade médica mundial. Esses são os meus mentores, né? À direita a gente vê o Dr. Marcelo Deraco, no meio tem o Dr. Dario Barati e o Toshigeki Kuzamura, que é brasileiro, mas está no grupo há mais de 20 anos lá em Milão. Ele já cumpriu aí toda
a transferência, né, da documentação, e ele já refez a residência, tudo. É um cirurgião excepcional e são pessoas excepcionais em que receberam muito bem a minha e a toda a minha família. O grupo de peritônio lá faz parte da unidade de câncer coloretal. São 4 assistentes, um residente, 24 leitos. A gente lá fazia uma REPEC por semana, uma média de 8 a 10 horas de cirurgia. E os pacientes ficavam em torno de 24 a 48 horas na UTI. A nossa rotina lá, de segunda a sexta, a minha rotina, eu trabalhava diariamente, das 8 às 17 horas, e a gente passava visita diariamente. Aqui era o nosso dia a dia, né? Toshigeki, o Mateu e eu. Eu aqui não estou de avental, porque a gente tirou foto no último dia, só antes de sair, mas eu tinha o meu avental, tinha o meu crachazinho, e eu passava a beira-leito todos os dias. O que eu, obviamente, não fazia era evolução, prescrição, porque, teoricamente, nem médico lá eu não era, mas a minha atividade era uma atividade normal, como dos residentes, como dos assistentes. Participava de todas as discussões de caso dos pacientes internados, dos pacientes que iam entrar, dos pacientes operados. Participava dos tumor board, que eram as reuniões que a gente fazia às quartas-feiras. Almoçávamos, e isso era uma parte muito divertida, né, muito sagrada no nosso dia a dia, que a gente sempre procurava fazer as refeições juntos, e era muito interessante para a gente conhecer a cultura, a rotina e tudo ali do grupo. E tinha que ter obrigatoriamente uma parte do dia separada para a produção científica. Eu lá escrevi um artigo científico, que foi uma extensão de um trabalho randomizado que o grupo tinha feito e tinha produzido no ano anterior, e eu fiz algumas análises hemodinâmicas desses pacientes. E logo que eu cheguei, o Dr. Marcelo Deraco, no primeiro dia, já me chamou e já falou, olha, o que você precisa aprender aqui é que a gente tem aqui uma hora que é sagrada, que é em torno das 11 horas da manhã, e essa é a hora mais importante do dia, que é a hora do café, né? O café lá é uma hora sagrada realmente, em torno das 11 horas, todo mundo para o que está fazendo, desce até o bar e toma um cafezinho, e aí a gente volta para as atividades, para quem está nas atividades. Então, no meu ano de 2019, eu fiquei dentro do grupo durante 6 meses. A gente ficou na Itália, morando lá durante 8 meses, deu quase 9 meses. E eu tive a oportunidade de acompanhar 26 HIPECs. Foram 8 por câncer coloretal, 2 por câncer de apêndice, 3 por carcinoma primitivo do peritônio, 6 mesoteliomas, 1 sarcomatose e 6 pseudomixomas. Tá? Lá eles usam a máquina de perfusão da Hunt, que é uma empresa italiana e que detém aí cerca de 85% de share no mercado. Lá o aspirador de fumaça era da própria Covidien, ligado ao Force Triage, então o acionamento do aspirador de fumaça era automático direto na caneta. E o que eles tinham lá é OPME à vontade. Lá eles não usam fio de algodão, os fios de amarrar são sempre de Vicryl, que é o Vicryl de rolinho. E eles não costumavam usar o afastador de Thompson, usavam uma sequência de afastadores com gossê, com afastador de fígado, que funcionava sempre muito bem. No fechamento, sempre usava o grampeador de pele, era a rotina lá do hospital. Não usava fio na pele, usava sempre o grampeador de pele. E a produção científica, esse foi o trabalho que eu produzi. Ele foi parte do trial randomizado prospectivo que foi realizado lá em Milão, de 2014 a 2017, em que eles estudaram a farmacocinética da cisplatina durante a HIPEC em altas pressões intraabdominal. O objetivo do meu estudo foi avaliar a implicação hemodinâmica do aumento da pressão intraabdominal durante a HIPEC, e a gente concluiu que não houve o aumento da pressão intraabdominal a níveis entre 18 e 22 milímetros de mercúrio durante a HIPEC, não teve diferença significativa nos parâmetros hemodinâmicos estudados.
Isso foi muito interessante, porque na randomização prévia, quem publicou foi o Shigeki, que publicou esse trabalho, a gente vê que o aumento da pressão intraabdominal faz com que tenha uma maior concentração do fármaco dentro das células neoplásicas. Então, pode ser que esse aumento da pressão intraabdominal durante a HIPEC melhore a efetividade da droga. Eu recebi o meu certificado em 27 de abril de 2020, um dia antes do meu aniversário. Foi uma das conquistas mais importantes da minha vida. Isso, com certeza, mudou e tem mudado a minha vida muito, porque, apesar de ser somente um certificado, toda essa experiência que eu adquiri para que fosse possível receber esse certificado foi uma coisa muito, muito legal e me deixa hoje muito, muito à vontade para cuidar dessas pessoas que têm essa doença. O próximo evento é em Beijing, de 9 a 12 de setembro, agora de 2021, vai ser um evento online, e aí espero que todo mundo tenha a oportunidade de pelo menos participar. Online é mais fácil, e aí são discussões de altíssimo nível na área, em que com certeza eu não vou perder de forma nenhuma. De aprendizado, o que a gente leva é que a metástase peritoneal é uma doença tratável. A criação dos centros de referência é fundamental e urgente no Brasil. A gente tem condição, mas a gente precisa que esses centros façam um volume grande de cirurgia e que a equipe multidisciplinar tenha uma experiência para cuidar desses pacientes. A citoredução com HIPEC pode ter uma taxa de morbidade reduzida, desde que o procedimento seja padronizado, seja implementada a pré-reabilitação, a equipe tenha experiência e a equipe multidisciplinar precisa ser dedicada e exclusiva. E aí eu deixo um último aprendizado também, é que viver longe de casa é um baita desafio, que a gente acha que e passar um ano na Europa é só férias. Na verdade, a gente percebe quando chega lá de que não é nada fácil a gente recomeçar a vida, a gente está longe de casa e a presença da família faz toda a diferença. Se eles não tivessem lá comigo, provavelmente eu não teria conseguido ficar tanto tempo longe de casa sozinho, porque não é nada fácil, não. E o futuro, o que eu enxergo para o futuro é que o número de cirurgiões habilitados para a realização do procedimento ainda é insuficiente no Brasil. A gente tem um território, uma população e uma qualidade técnica para ser uma referência mundial. O procedimento com certeza vai se tornar custo-efetivo quando o volume e quando a gente estiver produzindo mais e estiver operando mais, com certeza a experiência vai tornar que o procedimento seja custo-efetivo. E a gente, se Deus quiser, vai servir como exemplo no tratamento da oncologia superficial do mundo. Meu agradecimento, como sempre, ao meu grande mentor, que é o professor Eduardo Caish. Ele foi quem me deu a oportunidade de conhecer a doença, de conhecer a técnica, que me ensinou muito, 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 e quase tudo do que eu sei aí na área, eu devo a ele, meu grande mestre, professor Eduardo Caish. Muito obrigado por tudo. Para quem quer se inscrever, esse vídeo agora vai para o YouTube, eu vou deixar o link, da inscrição no programa na página da Sociedade Europeia de Cirurgia Oncológica. E aí, se você gostou, se você curtiu, pode me seguir lá no Instagram, eu faço conteúdo sobre carcinomatose peritoneal, falo um pouquinho sobre mim, sobre o meu dia a dia. Se você achou que esse vídeo é legal, curta, compartilhe e mostra para as pessoas que você acha que vão se beneficiar disso. Um grande abraço, boa noite para todos vocês.